Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10, a edição desta quarta-feira. Vamos agora às manchetes. Cadastro Social Único. O Primeiro-Ministro considera este cadastro um poderoso instrumento de gestão das políticas públicas. A ARFA detecta incumprimentos de boas práticas de higiene nos estabelecimentos. O Governo entrega o PED ao Presidente da Assembleia Nacional. Angola, Isabel dos Santos transfere milhões horas antes de conta a ser congelada. Coreia do Norte diz que é importante evitar a guerra. A Unicef diz mais de 400 mil crianças desnutridas podem morrer na República Democrática do Congo em 2018. Continuação de boa noite, seja bem-vindo uma vez mais ao Jornal 10. Antes do ponto do dia, ou seja, antes do debate sobre o Orçamento do Estado para o ano económico 2018, os deputados eleitos pelo Círculo do Mindelo, dos respectivos partidos, fizeram um raio-x da ilha, tendo como pano de fundo a não instalação do ILS no aeroporto Cesário Évora. O pontapé de saída foi dado pelo deputado do PAICV, João do Carmo, alegando que o compromisso assumido pelo governo de Ulisses Correia Silva foi uma autêntica falácia, ou seja, o aeroporto Cesário Évora não tem nenhum aparelho que ajude os aviões da sua aterragem, denominado ILS, e por este motivo vários voos são cancelados. O ministro afirmou que o aeroporto Cesário Évora, a partir daquele dia 30 de junho de 2017, poderia funcionar com bruma seca. Portanto, recentemente, e como é habitual no mês de dezembro, a bruma seca vem a São Vicente e temos assistido nos últimos dias sucessivos cancelamentos de voos internacionais. O único voo que liga São Vicente para Lisboa, que é o voo da TAP, está sendo cancelado sucessivamente. O voo da Holanda que vai para São Vicente está sendo cancelado. Alguns, se não muitos voos domésticos estão sendo cancelados, ou seja, São Vicente está numa situação difícil a nível de ligação com as ilhas e com o mundo fora, de maneira que nós pensamos que é grave uma afirmação do governo que não corresponde à verdade. E nós temos as informações da ASA, que nos dizem que não há nenhum equipamento no aeroporto de Cesário Évora, portanto há somente um estudo do desenho de navegação do GNSS, mas que, no entretanto, não foi comprado o equipamento, os controladores aéreos ainda não foram formados. A UCID sobe na mesma carroça, já que esta questão foi colocada desde o governo da 8ª legislatura, na altura o executivo apoiado pelo PAICV, e tudo em banho-maria, e que com este governo a situação não se alterou. A questão concretamente do instrumento de apoio à aterragem dos aviões, o sistema ILS em inglês, é uma questão que nós já bastas vezes trouxemos a esta Casa Parlamentar, desde a legislatura anterior, que é para ajudar precisamente os aviões na aterragem no aeroporto Cesário Évora quando há problemas de bruma seca ou outras condições meteorológicas. Infelizmente não foi feito e o governo atual instalou um outro sistema, um sistema GNSS, que é o apoio da navegação por satélite, mas que infelizmente não resolve de todo a questão da aterrissagem dos aviões em termos quando há bruma seca. E pedimos ao Governo para que realmente repense essa situação, porque são constrangimentos enormes, quer para as companhias aéreas, quer para os passageiros que fazem esses voos e que trazem constrangimentos enormes. Por seu turno, o deputado do Movimento para a Democracia, João Gomes, a situação é de longas andanças e acrescenta. A verdade é que não se venha crucificar o Sr. Ministro, e esta é a posição da nossa bancada. Porquê? Porque, efetivamente, o sistema GNSS foi certificado junto da entidade reguladora, portanto, a AAC. Agora, o problema que se põe é, será que o GNSS
por si só resolve o problema da operação dos aviões em plena bruma seca, sobretudo nos dias em que a bruma seca está cerrada, como aconteceu nos últimos dias? Não. E nós não podemos fazer política por tudo e por nada. Essa é uma questão técnica. Não foi este governo que trouxe a bruma seca, não foi nenhum governo que Cabo Verde trouxe a bruma seca. A bruma seca é uma realidade que nós temos que aprender a viver com ela e temos que tentar minimizar os seus males. Bom, em São Vicente é natural que com o outro equipamento, esse sim, um equipamento, ILS. O ILS pode, devidamente instalado, pode melhorar ainda mais, portanto, a operação nos dias, mas não vai resolver só por si também. Porquê? Por causa dos tais limites de segurança que não se pode evitar. O aeroporto passou a ser internacional em 2009, era normal, sendo um aeroporto internacional, que tivesse sido equipado com esse equipamento. Agora, não se equipou de 2009 a 2016 e agora vem-se exigir que num ano e meio tudo se resolva. O deputado do PAICV, João do Carmo, vai mais longe insinuando que foram vistos vários caminhões lotados de lixíveis, supostamente para o fabrico do aguardente, mas João Gomes responde assim. Eu não quero crer que produtores de aguardente estejam a comprar lixívia para ir fazer aguardente. Eu não quero acreditar nisso, porque seria, quer dizer, isso a acontecer, isso a ser verdade, então estaremos a pôr em causa a saúde pública, estaremos a matar os cabo-verdianos que consomem aguardente. Para finalizar, a OCID exorta ao governo que analise a situação de falta de carcereiros no estabelecimento prisional da Ribeirinha e há que ver o estatuto para os profissionais da proteção civil, em especial aos bombeiros. O ministro Lavo Correia explicou que o orçamento para a agricultura irá ser aplicado faseadamente, numa lógica de sustentabilidade, com a ajuda de parceiros. Status quo, porque os fundos concedidos devem ser reembolsados numa lógica de sustentabilidade. Portanto, estamos a compor o sistema para abranger também a agricultura, é uma área importante, numa lógica de transformação, e seguramente que este setor vai contar com o crédito que o Estado vai poder garantir, em parceria com o sistema financeiro cabo-verdiano, desde as microfinanças até aos bancos que operam no setor. O Cadastro Social Único apresentado esta quarta-feira na cidade da Praia representa um poderoso instrumento de gestão das políticas públicas sociais, considerou o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva. Este vai permitir uma melhor gestão do acesso a um conjunto de benefícios sociais nos domínios da saúde, da habitação, da educação e em outras áreas. O Cadastro Social Único, segundo a Diretora-Geral da Inclusão Social, Mónica Furtado, é uma plataforma informática que vai caracterizar a situação socioeconómica das famílias, identificar e medir o grau de vulnerabilidade das pessoas, por forma a garantir maior transparência e objetividade na atribuição dos benefícios. De acordo com Ulisses Correia Silva, esse instrumento vai permitir cadastrar famílias em situação de vulnerabilidade em todas as ilhas e em todos os concelhos. O chefe do governo afirmou ainda que o objetivo do governo é de eliminar a pobreza extrema e reduzir a pobreza absoluta no quadro da proteção da liberdade das pessoas, da sua dignidade, do seu direito de ascensão social e económica e do seu direito à felicidade. O Cadastro Social Único vai permitir uma melhor gestão do acesso a um conjunto de benefícios sociais nos domínios da saúde, da habitação, da educação e irá permitir, com a Carta Social, a definição das zonas de intervenção prioritária para focalização espacial das políticas sociais, explicou o Primeiro-Ministro. Até este momento já foram cadastradas mais de 38 mil pessoas em 16 municípios do país. O processo deve continuar até que todos os concelhos sejam abrangidos. O Governo de Cabo Verde, representado pelo Ministro das Finanças, entregou o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável ao Presidente da Assembleia Nacional, para o Lavo Correia. Este plano só terá os seus objetivos alcançados se todos trabalharem juntos, principalmente o setor privado.
Olavo Correia, que falava à imprensa na saída desse encontro, mostrou-se otimista no sucesso desse plano estratégico de desenvolvimento sustentável. Afirmou que juntos pode-se fazer melhor para que se cumpra os objetivos do PEDS. O governo tem uma função de liderar. Liderar significa envolver, pôr todos a trabalhar para a mesma direção. Mas são as pessoas, são as empresas, são as instituições que fazem o desenvolvimento, que fazem o país. São as grandes marcas que fazem o país, não é o governo. O governo cria o contexto, lidera, tem uma estratégia, põe todos a trabalhar para lá chegarmos. Portanto, todos têm de trabalhar. Se nós queremos crescer 7%, cada um tem de trabalhar 7 vezes mais do que trabalhava antes. Porque se esperar apenas para que os outros trabalhem, nunca chegaremos lá. O PEDS fixa metas para o período 2017 a 2021 numa abordagem consistente de longo prazo, assente em 4 objetivos. Fazer de Cabo Verde uma economia de circulação do Atlântico Médio, garantir a sustentabilidade econômico e ambiental, assegurar a inclusão social e a redução das desigualdades e assimetrias e, por último, reforçar a soberania valorizando a democracia e orientando a diplomacia para os desafios do desenvolvimento do país. Para isso, Olavo Correia continua a bater na mesma tecla, pedindo a união a essa causa para que Cabo Verde se torne num país plataforma. Isso é possível com o setor privado. Não será o Estado o agente principal. O Estado lidera. Portanto, preciso que tenhamos um ambiente de negócios, um clima de investimentos propício à atração de investimentos privados, nacionais e estrangeiros, para concretizar essa visão. Cabo Verde está bem localizado, temos juventude formada e cada vez melhor formada, temos uma diáspora generosa em todos os cantos do mundo, fizemos um percurso enorme nos últimos anos, após a independência, e, portanto, está tudo reunido para lá chegarmos, tudo depende de nós, do trabalho que cada um for capaz de fazer a seu nível, na sua empresa, na sua instituição, no governo, no poder local. Esse plano traz 2 desafios que Correia classifica como importantes. São eles a educação da excelência e a eficácia na governação. Nós temos que criar um sistema de governação que seja eficiente, mas também ao nível empresarial, privado. É preciso empresas bem geridas, empresas inovadoras, empresas competitivas, empresas que exportam, empresas que criam valor, e isso é que faz a diferença. Com tudo isto, penso que estaremos em condições de ambicionar um país desenvolvido, mas sobretudo de realizar um Cabo Verde desenvolvido nos próximos 10 anos. O plano do governo e os objetivos do desenvolvimento sustentável para as Nações Unidas representam um quadro genérico das políticas e objetivos gerais que orientarão o exercício de planificação a nível nacional. A inspeção feita pela Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares constatou que a maioria dos operadores económicos na área da restauração não tem cumprido com as normas de boas práticas nos estabelecimentos. Segundo a administradora da ARFA, Patrícia Miranda Alfama, tendo em conta as suas competências, tem promovido encontros para auscultar os operadores sobre as melhorias, os desafios e anseios relativos às melhores contínuas e sobre a legislação. Em relação aos resultados das inspeções, Patrícia Alfama indicou que as inconformidades que têm vindo a encontrar nos estabelecimentos da restauração, e em todos os estabelecimentos do setor alimentar estão relacionadas com a questão das boas práticas de higiene e também na questão da estrutura relativamente à organização do trabalho. A ARFA tem estado a promover vários encontros com o intuito de sensibilizar os operadores para que possam sanear esse problema e implementar as boas práticas de higiene e organização dentro do estabelecimento, o que irá garantir que coloquem no mercado produtos que não põem em risco a saúde pública. Outra meta é fazer com que estes cumprem com a legislação nacional de forma que haja um mercado que dê garantia à população, avançou a administradora da ARFA. A Polícia Judiciária deteve entre os dias 11 e 12 de dezembro, na Ilha do Sal, um grupo de 5 indivíduos acusados da prática em coautoria de uma multiplicidade de crimes contra o património. Na operação, que contou com o apoio da Polícia Nacional, foram recuperados vários objetos que foram entregues aos legítimos proprietários. Dos crimes que ocorreram entre dezembro de 2015 a setembro de 2017, constam, de acordo com o Jornal da Praça, assaltos a residências, apartamentos, quartos de hotéis, turistas e nacionais residentes na Ilha do Sal. O valor dos roubos entre objetos e dinheiro rondam os 2.500 contos.
Na operação, que contou com o apoio da Polícia Nacional, foram recuperados vários objetos que foram entregues aos respectivos donos. Os detidos, todos de sexo masculino e com idades compreendidas entre os 18 e 26 anos, foram apresentados na manhã desta quarta-feira 13 ao Ministério Público, que, por sua vez, os apresentará ao Tribunal. Veja agora opiniões fortes desta quarta-feira. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Caros telespectadores da TIVER, sejam bem-vindos ao nosso programa Opiniões Fortes. Esta semana, o Orçamento Geral do Estado voltou ao Parlamento para a discussão na especialidade. Há uma medida que chamou-me particular atenção: a proposta de agravamento dos impostos sobre a importação de produtos alimentares. Este agravamento deverá ter, na minha interpretação, a seguinte razão de ser. Pretende o Governo incrementar e incentivar a produção animal, a produção nacional de produtos transformados, nesse caso de produtos agrícolas transformados, como leite, sumos e demais derivados, e por esta via pretende desincentivar a importação destes produtos. Ora, a questão é se as nossas competências nacionais, a nossa indústria de transformação alimentar a nível nacional, já se encontra capacitada para dar resposta ao mercado em crescimento, que é o nosso mercado nacional. Ali que eu tenho algumas dúvidas. Caso não haja incentivos e não haja condições para o incremento no mercado nacional, o que vai acontecer é um agravamento do preço dos produtos alimentares importados, porque se o mercado nacional não suportar e não crescer, não diversificar em termos de ofertas, vamos continuar a importar e vamos continuar a importar a um preço mais caro. Mas a partir da medida não é má se vier acompanhada, como já disse, de ações que visem fortalecer o mercado nacional. Discussões como esta, à volta da questão das importações e da produção nacional de produtos alimentares, nos remetem para a importância da produção de dados estatísticos de uma forma regular, para além de uma forma regular, de uma forma também fiável, ou seja, dados fiáveis que garantem autenticidade e veracidade dos mesmos. Com dados e com números será muito mais fácil a tomada de medidas adequadas àquilo que é a realidade de um país, nesse caso aqui no nosso país. Só para termos em conta que os dados estatísticos ao nível da produção nacional de alimentos é limitado. O recenseamento geral da agricultura tem sido feito também com muitas limitações. O último recenseamento foi em 2004, era para ser feito em 2014, o novo recenseamento não foi feito, só veio a ser feito em 2015 e só agora em 2017, portanto com quase 3 anos de atraso, é que se está a apresentar ainda os dados iniciais, os dados preliminares do recenseamento agrícola de 2015. Portanto, são situações sintomáticas e que nos dão a perspectiva dos desafios que o país tem. Não é só ao nível da agricultura e da produção de alimentos, é também ao nível do turismo, é ao nível dos transportes, é a vários níveis que nós precisamos melhorar em termos de produção de dados, apesar de reconhecermos aqui o trabalho que o INE tem feito, o Banco de Cabo Verde, demais instituições que lidam com a produção de dados, mas mesmo assim ainda há muito por fazer, por forma a que os governantes tenham referências claras de cada setor e que também a sociedade civil possa avaliar e julgar os impactos das políticas públicas por via daquilo que geram em números concretos. Um outro assunto que queria trazer aqui, que é de âmbito municipal, aqui na cidade da Praia, mas que também acontece um pouco por todo o país, ou seja, a Câmara Municipal da Praia anunciou há dias a construção de um canil
E aproveitou também o facto para anunciar que vão passar a prender os cães que tiverem a vaguear na via pública, e os donos terão 48 horas para reclamarem os seus animais. Não havendo essa reclamação, os animais serão pura e simplesmente abatidos. Ou seja, é notório, isso não é uma questão só das câmaras municipais, porque se as câmaras municipais fazem assim é porque a sociedade o permite, não é? Fica aqui evidente como é que nós somos uma sociedade totalmente insensível para aquilo que é a vida dos animais. Damos valor à vida humana, sim, mas a vida dos animais parece que pouco nos importa, não é? Não estamos disponíveis para um debate aprofundado sobre que melhor solução para os cães vadios. Não estamos disponíveis para um debate mais aprofundado sobre que responsabilidade as famílias, os cidadãos têm quando criam animais na via pública e não tomam conta deles devidamente. É preciso discutir muito mais, porque se quisermos ser um país democrático, desenvolvido, aliás, um Estado de Direito, como se costuma dizer, esses direitos não podem ser meramente vinculados aos humanos, ou seja, um Estado não é democrático, não é de direito porque respeita o direito das pessoas. O Estado é também de direito quando respeita aquilo que é a integridade e o direito à dignidade dos animais. Não podemos partir do princípio que o direito à dignidade é algo exclusivo dos seres humanos. A pensar assim, nós não estaremos a ser uma sociedade toda ela justa e igualitária. Portanto, essa decisão da Câmara deixa-nos preocupados, naturalmente, mas, sobretudo, revela aquilo que é a nossa pouca sensibilidade para com os animais. O último ponto que trago aqui hoje é a atribuição do título de doutor honoris causa pela Universidade de Mindelo ao cardeal Dom Paulino. É algo que trago aqui porque Dom Paulino tem tido um percurso muito interessante, tem feito reformas interessantes ao nível da reestruturação da Igreja Católica aqui no nosso país. É uma figura de consenso, é uma figura de diálogo, é uma figura nacional em todos os sentidos, pelo seu percurso e pela função que ocupa na Igreja Católica cabo-verdiana, e parece-me que foi pertinente, e parabenizo a Universidade de Mindelo por esta iniciativa, por ter lhe atribuído esse título, e espero que, da forma como tem liderado a Igreja Católica, que continue a nos surpreender positivamente naquilo que é a sua missão, e que o seu esforço, o seu trabalho seja valorizado como foi agora pela Universidade de Mindelo. É de notar aqui que a Universidade de Mindelo também foi a primeira universidade cabo-verdiana a atribuir um título de doutor honoris causa. Lembro-me, foi atribuída a figura do Dr. Adriano Moreira, que causou alguma controvérsia na altura, mas que a meu ver fazia sentido e fez todo sentido. Se a memória não me falha, também a Unimindelo chegou a homenagear com esse mesmo título o antigo presidente da República, Mascarenhas Monteiro. Portanto, para isso é que as universidades servem também, para marcarem momentos e assumirem posições políticas concretas em função das figuras que valorizam ou que não valorizam. Portanto, é com este ponto que concluímos mais uma edição do nosso programa Opiniões Fortes, e cá estaremos dentro de uma semana. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Tempo agora para vermos as principais manchetes de África. A França. O presidente francês Emmanuel Macron recebe líderes africanos e europeus para reforçar o apoio à nova força antiterrorismo para o Sahel. No Quênia, o presidente Kenyatta apela à unidade, afirmando-se pronto a dialogar com opositores para que a nação avance após caóticas eleições boicotadas pelo seu principal opositor.
África do Sul, Tribunal em Pretório ordena ao presidente Jacob Zuma que inicie inquérito a manobras de sequestro económico do Estado. África do Sul, apoiantes de longa data do ANC, como o reverendo Frank Chikane, advertem que o ANC, o partido Nelson Mandela, faz face ao mais sério desafio da história moderna. Na Líbia, caos político e económico se registra desde 2014, até afastar trabalhadores estrangeiros, deixando as pescas com falta de mão de obra estrangeira.